E o que aconteceu há umas semanas atrás, irmãos? Tentaram explodir as bombas nucleares. Tentaram. Mas como o pai e o Messias, sabe como as duas testemunhas pediram isso pro pai? Por muito pouco. Hoje, irmãos, só ia ter cadáveres na terra. Azazel vem planejando isso desde o final da Segunda Guerra Mundial. E eu vou dizer para vocês o que Azazel pensou para não deixar que a população, o gado deles, o povo que segue eles, saiba que esse é um pedido das duas testemunhas. De transformar as ogivas nucleares, as bombas nucleares, o urânio que está dentro, em sangue, na hora que ela cair, vem explodir, vai ser um monte de lata velha. Não vai servir para nada, não funciona. E depois o sol também vai ajudar, toda a tecnologia não vai conseguir. Nada vai voar, essas coisas não vão ter. Mas qual foi a ideia de Azazel para não falar assim, olha, as bombas nucleares não vão funcionar? Se vocês pegarem em 1940, 50 e 60, é o que vai acontecer agora. Os irmãos viram que tá aparecendo um monte de luzinha por aí, né? Eu venho avisando os irmãos, eu venho avisando que ele ia fazer isso. Tá aparecendo um monte de luzinha, tá aparecendo luzinha nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, na América do Norte, tá aparecendo as luzinhas. Em 1950, 1960, Azazel pensou em explodir a Terra. Eles pensaram. Mas eles eram muito gananciosos, eles queriam ter mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Eles queriam ver muito sangue, queriam ver muita a Terra sendo banhada em sangue. Por isso que eles não fizeram isso, também o pai não tinha completado ainda as escrituras. Mas agora praticamente já está quase completo. Então, Azazel teve uma ideia de repetir o que ele fez nos anos 50 e 60. Por que naquela época da Guerra Fria que eles falam, entre Azazel, Moisés e Elias, esses bandos de maluco, por que naquela época não explodiu as bombas nucleares? Não era a época, o pai não ia deixar, nem o Messias, o testemunho não tinha chegado na Terra ainda. Nos anos 50 e 60, para eles enganar a população, eles vão repetir agora. Por isso que está aparecendo as luzinhas aí. Qual que foi a ideia genial de Azazel, Enoque ou Jesus? Vamos falar para a população da Terra. Ele falou isso nos anos 50 e 60. Só que todo mundo esqueceu. Ele é muito malandro, ele não é bobo. E ele usa agora. Qual foi o planinho de Azazel? Para que ninguém saiba que foi as duas testemunhas pedindo para o pai e para o Messias para anular o urânio, para que não funcionasse as bombas nucleares. Qual foi o plano de Azazel? Se vocês voltarem nos 50 e 60, você vai ver que eles usam esse plano lá e, como eu digo, irmãos, a história só se repete. Qual foi a ideia de Azazel? Fiquem pasmos. Ele vai dizer para a população muito em breve que para que não fosse toda a população extinta da Terra, os extraterrestres, os ET da vida, que eles, cada ano eles dão um nome de um diferente cada década, os extraterrestres vieram na Terra e desarmaram as bombas nucleares. Por isso não vai ter guerra nuclear na Terra. Vê se pode uma coisa dessa. Ele sabendo que as duas testemunhas disse, pediu para o pai Messias para que as duas bombas nucleares não funcionassem, ele já usou essa estratégia nos anos 50 e 60. Vai usar agora de novo. Ele vai dizer para a população, enquanto ele aparecer no corpo do oitavo rei, ou ele usando o corpo de Enoque, a tecnologia, fazer Enoque, Jesus aparecer nas nuvens, dizendo, olha, nós viemos do céu e anulamos a bomba nuclear para ninguém morrer. Eles vão usar isso. Eles vão falar que foram os extraterrestres que vieram na Terra e desarmar as bombas nucleares. Essa é uma das coisas que ele está planejando fazer. Muitas bases de mísseis Minuteman foram desativadas no final da Guerra Fria. Mas essa instalação foi cuidadosamente preservada em sua forma original. Permanece quase idêntica àquela de Malmstorm, onde Salas testemunhou a ação do OVNI. Então esse é um dos mísseis Minuteman. Exatamente, Minuteman 1. O primeiro míssil entrou nesse buraco em 62, exatamente no período da crise dos mísseis cubanos, ou pouco antes. Eles têm um alcance de cerca de 9.656 quilômetros. A ogiva que tínhamos era de 1,2 megatons. Só para colocar em perspectiva, a bomba que atingiu Hiroshima tinha 15 quilotons. Então 15 mil toneladas contra 1,2 milhão de toneladas, em equivalente em TNT. Tínhamos 150 deles só em Malmstrom. Nós temos muita sorte dessas coisas nunca terem sido disparadas. Com certeza. Porque teria sido uma devastação completa. Com certeza. Quando o seu incidente aconteceu, você se lembra se houve algum dano ao próprio míssil? Deixa eu contar o que houve. Não houve danos. O que houve foi que foram enviados sinais para cada um dos 10 mísseis, supostamente, a partir do OVNI, que penetraram 18 metros na terra no concreto, transformando o sistema de orientação e de controle. Foi isso que desligou os mísseis. Por exemplo, olha o que meu mentor me falou. Se for rolar uma guerra nuclear,
os extraterrestres ativam todas as armas nucleares em 20 minutos, com 2 naves para a Terra. Ele disse isso. Desativam. Eles vão lá e eles tiram já rolaram na guerra nuclear. Não, tanto que tem vários, isso não sei se é real não, mas tem vários relatos de OVNIs em áreas nucleares desativando as armas. Tem um monte de gente fala isso, um monte de jornal fala isso, mas eu não sei quanto que é real isso. Mas segundo o meu mentor, eles vão lá, uma nave solta um raio e puxa todos os elétrons, alguma coisa assim, e desativa a arma nuclear. Eles, tipo, inútil, totalmente. Com 20 minutos eles ativam todas no planeta inteiro, caso seja necessário. E tem umas reportagens que saíram, inclusive naquele jornal inglês, que dizem, vários testemunhas testemunhando que lá na Ucrânia um OVNI abateu um tanque de uma forma específica e tipo assim, o cara falando, o ucraniano falando, eu tava aqui esperando o tanque ia vir, a gente ia morrer, tinha certeza, de repente veio uma coisa explodiu, veio um monte de luz e eles tinham luz pra cima dentro do fundo, quando a gente saiu, tava tudo explodindo. No próximo Fênix. E aí nós produzimos a Confederação Atômica Embriagaria. Aí, então, isso que a gente acabou de falar, né? Você pode perceber. Não é porque os seus sábios não saibam utilizar os átomos. Então o que eles estão falando? Que eles estão interferindo nas guerras atômicas nucleares, mas não porque nós humanos a gente não saiba usar a bomba atômica, mas é porque eles estão interferindo mesmo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que as ogivas atômicas estão sendo desligadas intencionalmente. Não por falha nossa, elas não estão desligando por pânico ou por ineficiência nossa, mas é porque eles estão agindo.